Isso acontece, o sonambulismo, o sonilóquio, etc., não acontece com qualquer um. Então, pessoas podem ir dormir ansiosas, estressadas e não ter esse distúrbio, porque isso é um distúrbio do sono. Sim. Mas é claro que para quem tem, o dia vai influenciar a noite, né? Então, é por isso que a gente fala isso, assim, tem o ritual da hora de dormir, aquele que eu comecei a falar baixinho, o ritual do relaxamento, um banho morno, um período de meditação e de oração, um leitinho quente, assuntos amenos. Outra coisa que a gente fala, as pessoas não pensam nisso, acontece com frequência. A gente está mudando de assunto, mas se vocês não se importarem, é porque o sono é um assunto... Não, o sono inclui a soneca. A soneca é uma coisa que muita gente queixa é que acorda no meio da noite e não consegue mais dormir porque o cérebro começa a funcionar e aí começa a lembrar de todos os problemas, de tudo que está errado, de tudo que tem que fazer, do que não fez, do que vai fazer no dia seguinte, isso no meio da noite, e o sono não vai para frente. E aí o que eu comento com as pessoas é o seguinte, a maior parte das vezes a gente vive uma vida atribulada, corrida, etc, e não tem tempo de pensar e de refletir durante o dia. E o nosso organismo precisa daquela reflexão, precisa tomar umas decisões, etc. E o tempo que ele vai encontrar vai ser de noite, quando a pessoa acorda. Então, um jeito de escapar disso aí é achar um tempo para isso durante o dia. Sim. Então, antes de dormir, algumas horas antes de dormir, eu falo para as pessoas separarem meia hora, sentarem assim numa escrivaninha, sei lá, pegar um papel, ir no seu computador, qualquer coisa, e colocar no papel tudo que está preocupando, tudo que está pendente, tudo que ela pode fazer, que providência que ela tem que concretamente tomar no dia seguinte, tudo aquilo que poderia preocupá-la durante a madrugada quando ela acordasse, ela já se preocupa ali naquela hora, de modo que quando ela acordar ela está relaxada e pode seguir dormindo. Acorda no meio da noite e fala, não é hora disso. Agora da apneia... não, já resolvi, já pensei. A gente tem que voltar na apneia. Da apneia. Fisiologicamente, o que é a apneia? A apneia é uma pausa da respiração, tá? O que acontece? Quando a gente dorme, a musculatura toda relaxa, inclusive a musculatura que fica nas estruturas respiratórias internas. E aí a gente ainda por cima está na posição horizontal, então tem um certo estreitamento das vias aéreas. Só que esse estreitamento nas pessoas que não têm a doença não é suficiente para fechar a passagem para o ar. Então a gente continua respirando normalmente durante a noite. Quando a passagem para o ar vai ficando muito estreita, ou porque a pessoa está extremamente relaxada muscularmente, que pode ser pela idade, pode ser porque usou alguma substância que relaxa os músculos, então o álcool piora ronco e piora a apneia, os relaxantes musculares pioram ronco e pioram a apneia, até os sedativos que muita gente usa para dormir sem prescrição médica, aqueles benzodiazepina, aqueles de receita azul, relaxam a musculatura, pioram o ronco e pioram a apneia. Aí a passagem para o ar fica estreitinha e aí quando o ar passa, ele passa tremendo as paredes, isso é o ronco. Isso faz o ruído do ronco. Eu imagino, então, que a pessoa obesa também sofre muito com isso. Porque do mesmo jeito que a gente tem deposição de gordura no corpo, tem deposição de gordura nos órgãos internos. Então, essa gordura também ajuda a fechar um pouco mais a passagem. Por isso que as pessoas mais obesas têm mais ronco e têm mais apneia, têm mais risco de ter ronco. Quem tem o pescoço curtinho e largo, também tem uma alteração anatômica que favorece ter ronco e favorece ter apneia. O formato anatômico do nariz também influencia nisso? Um pouco, mas mais são as estruturas do pescoço. Então, o que a gente mais separa, pessoas que têm o pescoço curto, atarracadinhas assim, pescoço curto e largo. E ela fica sem respirar por um tempo. Sem já respirar. Vi pessoas que eu já contei, quase 40 segundos. A gente vê 1 minuto, 2 minutos sem respirar. Isso é perigoso, porque, por exemplo, quem está do lado acaba ficando com medo, a pessoa não respirar mais. É perigoso a pessoa até chegar ao óbito? O que acontece? A apneia, quem tem apneia, quem tem esse relaxamento, isso acontece várias vezes durante a noite. Não é uma ou duas, não, é várias vezes por hora. Às vezes a gente conta no exame lá, gente que teve 40 apneias por hora. Imagina, em 60 minutos, 40 vezes parou de respirar. Minha mãe teve 100 não vezes. dorme, não Minha dorme. Mãe teve 100 vezes em uma hora. 100 vezes em uma hora. O que acontece? Na hora que fecha aquilo ali e o ar não passa, não chega oxigênio no cérebro. Não chegando oxigênio no cérebro, o cérebro manda uma instrução para você acordar. Então a pessoa mais ou menos acorda, aquela hora que ela respira assim, volta da apneia, ela está despertando. Imagina você despertar 100 vezes por hora. O seu sono não foi nada, né? O seu sono foi horrível, você acorda cansado no dia seguinte. Esse cara sente que correu a maratona e com efeito ele está privado de sono. Tem pessoas levando isso por um bom tempo na vida. E o que isso faz? Isso aumenta o risco, porque essa oxigenação ruim do cérebro várias vezes durante a noite, aumenta o risco da pessoa ter infarto, aumenta o risco da pessoa ter derrame. Tanto que se a gente for olhar as estatísticas, assim, o horário que tem maior prevalência de derrame, de infarto, até de morte súbita é
na madrugada, no final da madrugada. Ou seja, a apneia contribui muito por isso. A apneia é um fator que contribui. A pessoa é importante respirar durante o sono pelo nariz ou pela boca não teria problema? O normal é respirar pelo nariz. A pessoa que respira pela boca durante a noite, a gente já pode saber que tem algum grau de obstrução das estruturas nasais. Então, isso já seria um motivo para a pessoa procurar. Isso é bom dar uma analisada. Mas o relaxamento não faz com que a pessoa vai se relaxando tanto que a boca abre e aí o ar a boca fica relaxada, ela não fica completamente, ela fica relaxada, mas a passagem do ar pelo nariz devia ser tão fácil que ela não precisasse abrir a boca para respirar. Se ela precisa realmente abrir a boca para respirar... O natural seria o nariz. Bom, vamos falar da soneca agora, vamos voltar na soneca. A soneca, ela é agradável e benéfica para que tipo de pessoa? Boa pergunta. O que acontece? Não é o ideal, a gente já falou, o ideal é que o sono fosse todo concentrado durante a noite, mas tem pessoas que não têm insônia, não têm dificuldade para dormir, não tem outros distúrbios do sono, então não é uma apneia, não é nenhum desses distúrbios que a gente falou. Tem um sono de boa qualidade, mas pelas circunstâncias da vida, trabalha de manhã, estuda à noite, não sei, tem pouco tempo de sono. Tipo, pouco tempo quanto? Pouco tempo para necessidade individual, assim, mas com frequência a gente vê gente que só dorme 5 horas durante a noite. Às vezes de 7, 8. Precisa, às vezes, o mais frequente é precisar de umas 8 horas, então quem dorme 5 horas durante a noite, 5 horas e meia, 5 horas durante a noite, está privado de sono, tem débito com sono, está em dívida com sono. O ideal, se a gente vivesse no mundo ideal, a gente diria, não, muda a sua vida e aumenta para 8 horas o seu tempo de sono. Mas às vezes isso é impossível, às vezes a pessoa não tem. Eu tenho que terminar minha faculdade, eu tenho, meu emprego é esse. Chega da faculdade 1 hora e tem que acordar cedo. E tem que acordar cedo, eu tenho que estudar, etc. Não tem como mudar isso aí. Para essas pessoas a soneca é benéfica, porque ela é como se fosse aquilo que você falou assim, um sono compensa o outro. Não compensa 100%, mas... Ajuda. É como se ela fosse pagando, ela não está pagando a dívida completa, mas ela está pelo menos pagando os juros da dívida, vamos dizer assim. Então, assim, uma soneca durante o dia para essas pessoas que têm um sono de boa qualidade, mas um sono de pequena quantidade, uma privação crônica de sono, a soneca ajuda. Mas aí eu lembro aquilo que eu falei no começo, o ideal é que essa pessoa saiba limitar o tempo da soneca. Que ela durma todos os dias, sim, depois do almoço, de preferência, porque é o segundo pico de sono que a gente tem, logo depois do almoço, mas que ela durma um período de 20 a no máximo 30 minutos, que ela não deixe passar de 30 minutos, porque se ela deixa passar de 30 minutos, ela entra no sono REM e aí ela vai acordar, com ela. O corpo vai ficar bravo com ela. Doutora, a gente está chegando no final da nossa entrevista com você, o estúdio parou para te ouvir, porque realmente está todo mundo aqui preocupado com o seu sono, e eu queria que você terminasse falando o seguinte, o que fazer para ter um sono tranquilo, além, é claro, de ter uma consciência muito boa, de ter, sem não ter dívida no cartório, ter tantas outras transições, mas o que a pessoa pode fazer para cada dia mais aperfeiçoar o seu sono e aí também falar um pouquinho sobre aquela soneca que eu não acho que foi Deus que inventou, mas foi o diabo, que você coloca assim, mais 5 minutos para dormir, mais 5 minutos para você dormir, manhã, mais 5, que é aquela de manhã, você acorda e coloca mais 5 minutos, mais 5 minutos. Se der, tiver como emendar na pergunta do Maurício também, as pessoas que trabalham em horário alterado, né? Ele troca a noite pelo dia, ele trabalha à noite e tem que dormir de dia. Fala um pouco dessa situação. Tá. Como é que o indivíduo pode melhorar? Vou fazer invertido. Vou começar por aí, que isso aí não é uma coisa boa. Isso aí também não é de Deus, eu acho. Esse de trabalho em turnos e horários invertidos, mas enfim, a gente precisa. Alguém tem que dar o plantão da madrugada, alguém tem que fazer... o ideal é que a pessoa... Seja quem trabalha à noite, seja quem trabalha de dia, já é uma das dicas para um bom sono. Tenha horários regulares de sono. A pior coisa é mudar sempre a hora de dormir. Então, o pior tipo de trabalho é aquele de turno que vai mudando de tempo. Toda semana ou a cada 15 dias muda o turno de trabalho. Aquilo ali eu acho que devia ser proibido por lei. Eu acho realmente que devia ser proibido por lei, porque aquilo ali detona o sono da pessoa. Se tem que trabalhar em turno, que mude a cada 6 meses, porque a pessoa tem tempo de se adaptar, mas mudar a cada semana, não. Mas aí, o que acontece? Para quem trabalha de noite ou de dia, ter horários regulares para dormir. Então, mais ou menos, ir sempre para a cama na mesma hora e acordar sempre na mesma hora. Sem aquela história de cada dia dorme num horário, fim de semana muda completamente o tempo de sono. Tentar ser razoavelmente regular. Isso já ajuda bastante a qualidade do sono. A gente já falou das coisas do relaxamento, etc, etc. E aí tem outras coisas práticas, do tipo, tem gente que usa bebidas alcoólicas e tal, e acha que com isso dorme melhor, mas isso é falso, é mentira.
ela pode induzir, o álcool pode induzir o sono mais rápido, mas faz aquele relaxamento muscular, piora a respiração durante a noite, piora a qualidade do sono. Outra coisa de hábito alimentar, não é bom nem ir para a cama em jejum, porque isso interfere com a qualidade do sono, nem, obviamente, fazer uma refeição pesada antes de dormir. Então, refeições leves, nunca ir para a cama com fome, é outra dica. Outra muito importante, principalmente aqui no Brasil, café. Cafeína, e não é só café não, cafeína, qualquer bebida que tem cafeína. Chás pretos, chá mate, refrigerantes, não só os refrigerantes de cola, mas o guaraná, o mate cor, essas coisas todas têm cafeína. Então, bebidas com cafeína interferem com a qualidade do sono. Claro que a gente não está falando para nunca beber café. Pode beber café. Primeiro, não abusar, não beber quantidades excessivas. Tem gente que fala que bebe 300 ml, meio litro de café por dia. Isso é um abuso. Um horário recomendado. E a outra coisa é o horário. A outra coisa é o horário. Assim, tentar, a partir das... Vamos supor que o seu horário de deitar seja lá pelas 9, 10, 11 horas da noite. A partir das 5, 6 horas da tarde, não ingerir mais cafeína. Evitar e com relação à quantidade de água, por exemplo, eu ouvi dizer que se beber, sei lá, meia hora antes, uma hora antes, uma determinada quantidade de água, isso ajuda. Influencia ou não? A gente tem que estar bem hidratado. Isso é para o sono, mas para qualquer outra coisa da saúde, hidratação é fundamental. Então, a gente tem que beber 1,5 litro, 2 litros de água por dia. Não é antes muita de dormir, coisa. não faz xixi Mas na não cama, antes né? de dormir, exatamente. Vai Igual acordar pro pra café, xixi. assim, beber bastante água durante o dia, principalmente nesses dias quentes e secos agora, muita água durante o dia. Mas a partir de uma certa hora começar a reduzir a ingesta de água, até parar de beber água, porque não é normal, todo mundo acha que é normal, duas coisas, todo mundo acha que é normal roncar e não é, quem ronca já pode começar a procurar o médico, que pode estar caminhando para uma apneia, não é normal roncar, e a outra coisa, não é normal acordar para ir no banheiro, acordar para urinar, não é uma coisa normal, é um hábito errado ou às vezes é indício de algum distúrbio, uma hipertensão, algum outro distúrbio do sono. Faz um xixizinho antes de dormir, força lá o xixi pra igual sair. A gente tem que ensinar para as crianças, o xixi antes de dormir e xixi na hora que acorda. Não tem que acordar durante a noite para fazer xixi. Doutora, fechamos, é claro. Mas se tiver que acordar, acorde para não ter que fazer em cima da cama, porque vai pro banheiro. Bom, claro, também a atividade física contribui demais. Atividade física, de preferência pela manhã, porque a atividade física é muito próximo da hora de dormir, dá uma descarga de adrenalina que atrapalha o sono. Atividade física pela manhã, sabe outra coisa? Exposição ao sol pela manhã. Se a pessoa se expõe ao sol cedo, tomar sol mesmo, ou fazer uma caminhada na rua, ou, enfim, ela vai ter uma maior quantidade daquele hormônio que eu falei que induz o sono, que faz dormir 12 horas depois. Que bom. Legal. Você vê que Deus é perfeito. Você né? dorme bem? Eu durmo bem, graças a Deus. Você tem cara de quem dorme bem. Ela falou bem baixinho, né? E agora, pra gente finalizar mesmo, porque eu acho que devia trazer você aqui mais umas 4 vezes para nossas dúvidas serem esclarecidas, aquela sonequinha dos 5 minutos de manhã não é de Deus, né? Não. Aquilo acaba com a vida da gente, viu? Que raiva você tem de despertar daqui 5 minutos. Não, eu mesma criei um hábito, tipo assim, eu acordo mais ou menos meia hora antes de levantar, porque eu tenho que ficar na cama um pouquinho. Lembra que eu falei assim, que não é bom ir pra cama pra fazer outras coisas, pra ver TV, etc. Bom é criar o ritual de ir pra cama para dormir. A gente fala, cama é pra dormir. Então, quando não está dormindo, levantar. Então, na hora de levantar, a nossa recomendação é essa. Acordar na hora de levantar e ao acordar, levantar imediatamente. Isso. E já toma um banho para ficar mais limpinho. E já toma um banho, já vai pro sol, já vai fazer atividade física. Doutora, a gente quer te agradecer muito, foi muito bom. E a gente quer trazer você aqui de novo, porque tem muitas dúvidas que ficaram a serem esclarecidas ainda. Eu percebi. Eu vou dormir até mais aliviado. Exato, essa noite a gente vai dormir mais aliviado. Obrigado.